Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 20 de maio de 2023. E o presidente Bolsonaro está encolhendo. Uma empresa dessas que faz levantamento, aferição de desempenho de marcas e personalidades nas redes sociais, constatou que o presidente Bolsonaro perdeu 5 milhões de seguidores de dezembro para cá. O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro? Essa perda é natural, decorrente do final do processo eleitoral, ou há uma explicação política para o que está acontecendo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a vocês que têm doado pelo Pix do canal. 20 de maio, já dá para perceber pelo andar da carruagem que o canal vai fechar no déficit de novo. Se você puder pingar o seu Pix, eu agradeço. Se puder se tornar membro do canal, eu agradeço mais ainda. Foi justamente para resolver esse problema do sobe e desce da receita do canal que eu criei o Clube de Membros. Por apenas R$ 4,99 por mês, você participa de 4 lives mensais exclusivas para membros do canal, em geral às sextas-feiras às 20 horas, nas quais eu faço um fechamento político da semana, abro para um jogo de perguntas e respostas para os seguidores do canal. Quinta passada eu fiz uma degustação com uma live aberta que teve um excelente desempenho, ganhei novos membros. A ideia é a seguinte: se muitos seguidores virarem membros contribuindo com uma pequena quantia mensal, se eu atingir 5 mil seguidores, eu equilibro a receita do canal e consigo manter o trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, entregando todo dia para vocês informação e análise independente. Muito bem, gente. Vamos atrás de uma explicação para o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Muitos poderão dizer, é o resultado da eleição apenas. Ah, mas o Carlos Bolsonaro abandonou as redes do pai. Bom, sim, é verdade. Em meados de abril, Carlos Bolsonaro anunciou que estava abandonando as redes do pai. Aparentemente, ele tem uma personalidade instável ali, houve algum atrito entre eles, mas a queda vem acontecendo desde dezembro e por esses dias agora, Carlos voltou à gestão das mídias sociais do pai. Quer dizer, uma perda dessa magnitude nunca aconteceu nas redes do Bolsonaro. O histórico das redes do Bolsonaro é um histórico de crescimento constante, permanente, desde os tempos em que ele era deputado e nem pensava em ser candidato a presidente, até esta queda significativa. E eu chamo a atenção de vocês, eu não estou falando aqui de pesquisa de opinião, tá? São softwares, são sistemas que rastreiam as mídias sociais para prestar serviço para marcas e para personalidades, verificando o alcance e engajamento dos conteúdos. Portanto, são dados objetivos da realidade. Há mais por detrás dessa queda do que apenas esse atrito pontual de 45 dias em que Carlos ficou fora da gestão das redes do pai dele. A meu ver, há razões políticas para isso e eu fui fazer uma pesquisa na internet da trajetória do presidente Bolsonaro até aqui em busca de uma explicação para isso. Então, é preciso levar em consideração que imediatamente depois do resultado da eleição, o presidente Bolsonaro calou-se, praticamente sumiu. Teve 2 aparições públicas enquanto ainda era presidente, ali no gramado do Palácio da Alvorada, não fez declarações políticas, a não ser uma aparição em que ele fez alguns dias depois da eleição e não reconheceu o resultado. Depois passou 90 dias nos Estados Unidos, também sem fazer declarações políticas. As únicas imagens que a gente tinha era de brasileiros indo visitá-lo no condomínio em que ele estava lá. Em momento nenhum ele fez declarações políticas e no dia 29 de março ele deu uma entrevista à CNN, era a véspera da volta dele ao Brasil, ele chegou no dia 30 e ele deu essa afirmação aí que está nessa manchete da CNN. Não vou liderar oposição nenhuma. Desde então, o presidente novamente voltou a ficar praticamente calado, recluso, no condomínio em que ele está morando em Brasília. Agora, a partir de maio apenas, algumas aparições políticas. A primeira delas foi no dia 2 de maio, na AgriShow, Ribeirão Preto, Feira do Agro, onde teve uma recepção excepcional daquelas de lembrar os antigos tempos em que o presidente era recebido nos aeroportos do interior do Brasil. Ele não só foi muito bem recebido no aeroporto de Ribeirão Preto, como na Feira do Agro depois, isso foi notícia.
O ministro do governo Lula se recusou a ir à feira, inclusive, porque o presidente Bolsonaro era um convidado. E eu, cá com os meus botões, pensei, bom, o presidente está voltando para o jogo. 2 semanas depois, o presidente participou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com a dona Michele, de um evento do PL Mulher, e fez um discurso emocionado, mas assim, sem conteúdo político claro. E agora, o que aconteceu? Nesses últimos dias, o presidente Bolsonaro foi ao Senado. E lá fui eu de novo achar, bom, o homem está voltando para o jogo. Se ele vai ao Senado Federal, num contexto em que está instalada a CPI do MST na Câmara dos Deputados, em que está para ser instalada a CPMI do 8 de janeiro, acredito que ele tenha ido lá para fazer algum tipo de operação política, de conversar com lideranças. No entanto, a notícia que saiu de lá foi dupla. Primeiro, o presidente Bolsonaro declarou que o PL não fará oposição irresponsável, que o objetivo do PL, dele, presidente Bolsonaro, é colaborar. A segunda notícia, e me parece que essa foi a razão da ida do presidente ao Senado, foi a retirada da candidatura de Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio. Portanto, estava se constituindo uma candidatura, Flávio Bolsonaro costurou essa candidatura, conversou com lideranças, conseguiu a bênção de Valdemar da Costa Neto. No entanto, o presidente Bolsonaro agiu concretamente para que o filho retirasse a sua candidatura e não fosse candidato na eleição municipal do ano que vem. O que esse conjunto de fatos revela? O presidente afirma, no final de março, que não vai ser oposição nenhuma. O presidente aparece publicamente, mas não faz declarações políticas. E agora, quando o presidente reaparece numa atitude aparentemente política, ele diz que fará oposição responsável e que pretende colaborar e que o filho não será candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Olhando claramente para esse conjunto de atitudes, nós vemos um personagem político batendo em retirada. O presidente está visivelmente em atitudes frequentes de recuo político. Que explicação existe para isso? Do meu ponto de vista, a explicação está nos advogados. Está na defesa jurídica do presidente. O presidente já foi depor na Polícia Federal várias vezes, em função de, acho que dezenas de inquéritos e investigações que há contra ele. Nós sabemos que o objetivo dos inimigos é tornar o presidente inelegível e, se possível, prendê-lo. E é muito comum, em estratégias de defesa de advogados, isto é mais ou menos um padrão de conduta, o aconselhamento no sentido de que o cliente deva se recolher, não deva tomar atitudes provocativas, não deva criar uma situação na qual ele possa se auto-prejudicar, ou seja, provocar naqueles que têm o poder de torná-lo inelegível ou de prendê-lo, a precipitação de uma decisão nesse sentido, e é compreensível que o presidente não queira ser preso, obviamente, ninguém gostaria de passar por essa experiência. Estes são dados objetivos da realidade com os quais nós temos que lidar. Como é que eu tenho percebido nas redes sociais, nos grupos nos quais eu estou, são grupos conservadores, grupos de gente que apoiou fortemente o presidente Bolsonaro, as reações ao comportamento do presidente? Eu mapeei 2 tipos de comportamento. Um grupo, que talvez seja o grupo que explique esse encolhimento do presidente nas redes sociais, que chama o presidente de covarde, de que ele é um bravateiro e que ele recuou sistematicamente e agora continua recuando, que nunca foi para o enfrentamento dos inimigos e dos adversários e que estão brabos com o presidente. O outro grupo é um grupo mais condescendente com o presidente. O presidente já deu a sua cota de contribuição para o Brasil, agora ele está no direito dele de descansar, de se retirar, e nós vamos seguir o barco, vamos seguir o jogo sem ele. Então esses são os 2 comportamentos, e são comportamentos, embora um seja de indignação e o outro de conformação, são comportamentos no fundo, de uma aceitação dessa realidade.
não teremos o presidente Bolsonaro fazendo contra o PT uma oposição como fez Randolph Rodrigues contra ele. Aliás, Randolph Rodrigues está voltando para o PT. Supostamente brigou com a Marina, está voltando para o PT. O Freixo no Rio de Janeiro está fazendo isso. Isso é resultado da legislação eleitoral que acabou com as coligações e com a cláusula de barreira, está encolhendo o sistema político, reduzindo a quantidade de partidos, e o Randolph está voltando para o PT. Né? O Randolph sozinho fez mais oposição contra o presidente Bolsonaro do que toda a oposição de esquerda junto nos 4 anos de mandato do presidente, e eu acho que todos nós gostaríamos de ver o PT recebendo uma oposição desse tipo. Bom, se oposição desse tipo virá, e eu tenho visto atitudes desse tipo sendo tomadas pela bancada conservadora na Câmara dos Deputados, está claro que nós não contaremos com o presidente Bolsonaro para isso, e isto é um dado da realidade. Eu não estou aqui estabelecendo juízo de valor, nem contra nem a favor do presidente Bolsonaro. Como analista político aqui, eu estou simplesmente constatando que nós não teremos no presidente Bolsonaro uma espécie de Randolph Rodrigues da direita, pegando no pé do PT, desse governo, para fazer oposição como aquela oposição que o PT merece e que o PT, ou pelo menos o Randolph Rodrigues, fizeram contra o presidente Bolsonaro. Então esse contexto todo eu acho que explica em grande parte uma redução geral da mobilização da direita brasileira, tanto nas ruas como nas redes sociais, a queda de audiência dos canais da direita, já saiu reportagem na imprensa sobre isso, há um encolhimento geral nas redes sociais e nos canais da direita brasileira, decorrente de todos os acontecimentos que eu descrevi nesse vídeo aqui. Vocês estão vendo aqui, a situação do meu canal não é diferente da de outros, e estamos entrando na véspera de um ano eleitoral. Vamos ver até que ponto o presidente Bolsonaro, com esse tipo de atitude, participa e de que forma do processo eleitoral, porque nós precisamos eleger enormes bancadas de vereadores, uma enorme quantidade de prefeitos, preparando o terreno para 2026 e para a eventual volta da direita ao poder num curto prazo. O presidente Bolsonaro é um personagem central desse processo, mas aparentemente bateu em retirada. Terá uma atitude mais discreta, mais passiva, servirá como uma espécie de animador de auditório, vamos assim, percorrendo o Brasil com a dona Michelle em eventos do PL, para juntar gente e eventualmente ajudar o partido a ter resultado nas eleições, mas definitivamente não devemos esperar do presidente Bolsonaro que ele seja o grande líder da oposição ao governo petista no Brasil. Vamos ter que nos virar sem ele. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, maio está avançando. Depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga um Pix mensal aí. Ajuda o canal a manter uma receita equilibrada para eu poder continuar fazendo aqui o trabalho que eu já faço há 3 anos, entregando diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder se tornar membro do canal e se continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço
análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.